No vídeo de hoje, um debate mais profundo, fair play. Ter ou não ter fair play? Agir ou não agir com fair play? Você está sendo ético ou está sendo feito de trouxa? Isso é um bom ponto. Como medir isso? Quais instrumentos a regra do futebol pode trazer para estabelecer essa justiça? Proteger quem realmente queira jogar e que não seja feito de bobo por quem, tá do outro lado. Enfim, tema difícil, mas vamos lá. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 260 mil inscritos por aqui. Um ótimo almoço de domingo para todo mundo. Estou uniformizado de aposta ganha nesse dia de decisão da Copa do Brasil. O QR Code está aqui. Oportunidades, cotações para Flamengo, Atlético, Flamengo, final em BH. Tá tudo no site da AG, tá bom? Meu QR Code te joga direto para lá. Você que tem 18 anos ou mais vai jogar com responsabilidade com as maiores cotações do Brasil. Vem pra AG. Eu ontem voltei de viagem, como quem viu o vídeo sabe, eu não estava em São Paulo ontem. Então, durante a rodada, eu estava num evento e acompanhei o jogo do Botafogo com o celular ali, vendo algumas coisas e tal. Eu não vi o restante da rodada. Por isso que eu não vou me pegar num jogo específico ou em análise da rodada como um todo. Poderia falar aqui dessa grande virada do Corinthians fora de casa, já fazendo continhas lá pra cima, mais um gol do Yuri Alberto, impressionante, vai terminar com 30 gols no ano, vai ser uma loucura. Maior temporada da vida dele, um cara que era execrado do Corinthians e muito criticado inclusive por mim. Uma volta por cima realmente extraordinária do Yuri Alberto. Podemos falar sobre o Fortaleza, que matematicamente está na briga, ganhou ontem do Vasco em casa. Poderia falar do Furacão, que pra mim já foi. Para mim, moralmente e na bola, o Atlético Paranaense está rebaixado. Agora, se ele vai conseguir um milagre matemático é outra história. Mas para mim já foi. Poderia falar do São Paulo, que coisa, né? O Lisieiro, cara, voltou jogando muita bola. Poderia falar do André Silva, mais André, menos Caleri. Mas enfim, eu não parei para ver todos os jogos. Estava voltando e tal. Então, eu vou pegar esse trecho da coletiva do Arthur Jorge, esse tema do fair play, que não é exclusivamente relacionado ao Botafogo, isso vale para tudo. E vou abordar no vídeo de hoje, porque o que aconteceu? Teve um momento do jogo ontem em que o goleiro do Cuiabá jogou a bola para fora e o Bastos devolveu. Zagueiro do Botafogo. E o torcedor do estádio reclamou, entendendo que, o Bastos caiu na cera dos caras, foi bobo, foi inocente de devolver a bola para um time que não tinha um jogador realmente precisando de atendimento, tinha um cara só gastando tempo. Aí o Arthur Jorge na coletiva falou, olha só, eu não gostei, o técnico do Botafogo, eu não gostei. Eu não quero ser um time para fazer amigo do outro lado, eu quero ganhar o jogo. Eu não gostei e falei isso pro Bastos no intervalo. Por quê? Porque aquilo não foi uma parada para atendimento, aquilo foi uma parada técnica para um jogador do chão receber instruções. Então eu avisei que não gosto, os times do outro lado sabem que a gente é uma equipe rápida, dinâmica, e eles fazem isso para quebrar o ritmo do jogo. Isso é uma maneira que eles arrumam para quebrar o ritmo do jogo. Então vamos lá. Existe o mundo dos princípios, que é um mundo muito belo, muito bonito. Eu não estou sendo debochado, não estou sendo irônico, não. É realmente um mundo onde todo mundo gostaria de viver. Onde as pessoas têm princípios, as pessoas são honestas, as pessoas sempre jogam limpo, a cera ela tá no limite do que a gente pode chamar de jogo sujo, né? Porque sujo é um termo muito forte. Mas enfim, né? Existe esse mundo. Eu gostaria de fazer parte dele, mas eu gostaria que todos fizessem parte dele. Porque existe o mundo real, onde as pessoas que não fazem parte desse mundo utópico jogam com várias armas que, do ponto de vista ético, são condenáveis. Ou, pelo menos, discutíveis. É o caso da cera, por exemplo. Então, existe sempre esse conflito. O Bastos viveu esse conflito ontem, porque na cabeça do Bastos, caramba, né? O cara tá precisando de um atendimento, jogou a bola pra fora, precisou parar o jogo. Eu não quero ganhar o jogo com uma equipe inferiorizada porque alguém está fora de combate e eu ignorei isso e fui pro ataque e fiz um gol. Eu, na minha cabeça, né, nesse mundo dos princípios, puxa vida, eu quero ser assim. Só que o problema é que quem tá do outro lado, às vezes, está usando o seu princípio, a sua formação moral, né, os seus valores para obter alguma vantagem, para te fazer de bobo. Pode ter sido o caso de ontem? Eu acho que pode.
Tem como medir isso? Eu, a quilômetros de distância, não tenho como medir com precisão. Eu tenho como ter a impressão de que isso aconteceu. Eu acho que isso aconteceu algumas vezes no jogo de ontem do que eu vi. Jogadores do Cuiabá caindo, parando o jogo a todo instante. Agora, isso só é medido por quem tem a presença do campo. E é isso que eu quero falar sobre a avaliação do Arthur Jorge, a tomada de decisão do Bastos e como a gente deve se comportar. Quando o Arthur Jorge diz que, o cara fez uma parada técnica para receber instrução, a gente foi bobo de devolver a bola. No grosso ele disse isso, né? Em campo você tem como medir isso muito melhor. Você consegue perceber quando é algo sério. Perceba quando tem uma lesão, algum choque, alguma pancada, o jogador se comporta de maneira diferente, dependendo da gravidade daquilo. Quando é algo realmente grave, os jogadores se desesperam, chamam o médico, chamam a arbitragem, todo mundo para, realmente joga a bola para fora. O cara consegue perceber isso em campo. Quando é na malandragem, você vai percebendo que os sinais são diferentes, a maneira como o cara cai, a maneira como o cara rola no campo é diferente, você percebe. Então, o que eu acho do fair play? É uma ferramenta desprezível? Todo mundo que pratica fair play é trouxa? Não, eu não acho. Eu não acho. Mas a gente precisa respeitar a autonomia de quem está em campo, perceber, nem sempre tratar como vilão o cara que pratica o fair play, ou que não pratica, principalmente o que deixa de praticar o fair play, porque ele percebe. Pô, esse cara tá de sacanagem, pô, não tem nada aí. Na maioria das vezes, ele consegue detectar se há ou não intenção. Então, ontem, eu entendo a postura do Bastos e entendo mais ainda do Arthur Jorge. Porque ele percebeu, pode ser que o Bastos não tenha percebido, mas o Arthur percebeu e outros jogadores do Botafogo percebeu. Houve alguns momentos do jogo em que tinha jogador do Cuiabá caído, o Botafogo ia embora. Claro, pô, os caras estão vindo pra cá pra isso. Estão vindo pra cá pra fazer cera. Então, por exemplo, eu me lembro de ter visto rapidamente o que aconteceu na sexta no Allianz. Teve um momento em que o Grêmio colocou a bola pra fora pra ganhar mais tempo e o Palmeiras não devolveu. Porque lá o Palmeiras percebeu, naquele momento, que o Grêmio, que estava nas cordas, tomando 50 finalizações, o Marquezinho fazendo 20 defesas, e o Palmeiras percebeu, pô, esses caras estão, vambora, não é nada. E realmente não era. Então você consegue perceber isso em campo. Esse é o primeiro ponto aqui. Eu acho que o jogador precisa ser estimulado, não a desrespeitar fair play. Porque hoje nós estamos num momento e que se cancela todo mundo. Então, às vezes, passa, de repente, pela cabeça do cara o seguinte, pô, se eu não fizer o fair play, cara, eu vou ser execrado, a rede social vai vir. Esquece essa porra, não se preocupa com isso. O jogador tem que chegar e ter... O técnico tem que bancar. Não, eu sou contra dizer que não faz fair play, tá? Chegar no extremo de dizer, não, meu time não faz fair play. Eu sou contra. Eu acho que você precisa se abrir a possibilidade de parar o jogo em respeito a um companheiro que esteja numa necessidade que o árbitro ainda não tenha visto. Agora, também é preciso dar essa autonomia. Olha só, tá te fazendo de otário? O cara tá só na cera, não tem nada. Não tem nada. Segue, irmão. Segue, eu banco. Ah, vai reclamar, a imprensa vai reclamar, a torcida vai reclamar, o fulano vai chiar, o cancelador da rede social vai encher o saco. Eu, treinador, dei a instrução. Eu dei a autonomia pro cara. Percebeu que é cera? Segue a vida. Eu acho. A arbitragem não tem muito o que fazer. Tanto que o árbitro, não existe esse instrumento que obrigue o árbitro a parar o jogo, né? O árbitro não é obrigado a obrigar uma equipe a fazer fair play. Então o árbitro ontem não poderia, ou na sexta, no Allianz, não poderia obrigar o Botafogo, o Palmeiras, para aí porque o cara tá caído aí, vocês têm que fazer o fair play. Não, ele não pode fazer isso, inclusive. Ele não pode. O árbitro não tem muito o que fazer. O árbitro precisa perceber a gravidade da situação e mandar parar o jogo. Mas a regra do futebol precisa mudar. Precisa desenvolver mecanismos de proteção a quem queira jogar. Porque aí é que está o X da questão. Eu, como vocês sabem, tenho uma visão muito pragmática sobre o mercado, sobre o negócio, sobre o futebol, sobre regras, sobre a vida. O que não significa insensibilidade. Pragmatismo é uma coisa, insensibilidade está em outro campo. Eu acho que a regra sempre deveria privilegiar quem quer jogar.
Então, no caso de sexta-feira, no Allianz, e principalmente no caso de ontem, que foi um jogo ainda mais amarrado por cera, no Newton Santos, a regra do futebol deveria privilegiar quem quer jogar. Então é o seguinte, você quer ficar parado? Você quer rolar no chão? Você quer fazer a sua cera? O cronômetro parou. O cronômetro parou. Você quer ficar 5 minutos aí? Tudo bem, irmão. A bola vai rolar 45 no primeiro tempo. Paramos o cronômetro. Levantou, beleza? Tomou uma aguinha? Show. Isso não vai impedir o esfriamento do jogo. Porque quando você para com o cronômetro rolando ou não, você está esfriando o seu adversário. Mas isso vai garantir que esse adversário que está sendo vítima do seu teatro tenha o tempo regulamentar para jogar. Coisa que você não quer fazer, você não quer jogar. Goleiro que faz cera, o goleiro machucou o ombro, ele saltou, fez uma defesa espetacular, mão trocada, caiu, ai meu ombro, tudo bem. Só se retire pela linha de fundo, médico, leve o seu goleiro aqui para a linha de fundo, entra o reserva. Entra o reserva. Então, tiveram essa ideia, acho que na Major League Soccer, né? Se não me engano, não sei se já testaram lá, enfim, não acompanho. Desculpa, mas não acompanho. Me recuso. Testaram? Pelo menos a ideia foi boa. Testa. Botou o ombro no lugar. Volta. Bota o reserva de volta lá. Com o goleiro você pode permitir essa ida e vinda. Substituição, acho que a gente tem que discutir o modelo. Precisa realmente parar? Aí você para, aí o quarto árbitro se enrola todo na plaquinha, é pra sair o 22, o cara botou o 32, aí peraí, tô ajeitando a plaquinha, ai minha Nossa Senhora, agora sim. Por que não pode, de repente o cara sai, bate a mão do outro, volta, acabou. O telão anuncia, saiu fulano, entrou Beltrano agora há pouco, e a vida segue. E o árbitro fica atento pra não terem 12 em campo, pra não entrar um reserva sem que o titular correspondente tenha saído. Tudo isso aqui tá no campo da ideia, da sugestão, mas é preciso fazer algo. É preciso fazer algo. Porque quando uma equipe não quer jogar, ela diminui a qualidade do jogo. O que o Cuiabá fez ontem foi diminuir a qualidade do jogo. Eu não estou vilanizando o Cuiabá. Até porque tem outro componente que a gente precisa levar em consideração, que é o componente econômico. Quando há uma distância muito grande entre os que ganham mais ou os que têm mais dinheiro e os outros, o que acontece é um jogo como o de ontem. Então nós vamos ver esse novo modelo de contrato a partir do ano que vem, do Brasileirão. Eu espero que na prática, porque isso é bom para o produto. Nós temos hoje aqui Flamengo e Palmeiras arrecadando muito, Botafogo com muito dinheiro com o seu investidor, o Atlético Mineiro com dinheiro com o seu investidor. Você tem 4, 5 forças dominantes no futebol brasileiro e o Cuiabá ganhando muito menos. O que cabe a ele é fazer o que ele fez ontem. Ele não consegue jogar. Porque não tem como, se ele for encarar o Botafogo, ele não consegue jogar, ele não tem o que fazer, ele vai ser atropelado. Se retrancando, ele, sei lá, em 7 de 10 jogos ele vai ser atropelado também, mas em uns 2 ou 3 vai dar a sorte da bola não entrar de jeito nenhum, do zagueiro tirar em cima da linha, da bola bater na trave, da bola passou raspando. É sorte, o que o Cuiabá deu ontem foi sorte. Retrancou, travou, minha Nossa Senhora, e agora não vamos tomar gol, não tomou. Isso empobrece o jogo, porque o Cuiabá não consegue fazer mais do que isso, porque ele tem muito menos dinheiro. Por que você não vê nada disso na Premier League? Você pega o Brighton, eu não sei quem tá. Vou pegar como exemplo aqui o último colocado da Premier League, tá? Só pra ser um exemplo mais legal. Então você pega hoje aqui o Liverpool, que é o líder, quando ele enfrenta o Southampton. Ele vai ganhar do Southampton, mas o Southampton não vai botar 11 jogadores atrás da linha da bola fazendo ser o jogo todo. Porque lá, até mesmo o Lanterna, até mesmo o Wolves, até mesmo o Crystal Palace, estou pegando os 3 da zona de rebaixamento do momento que eu estou gravando, eles têm condições de montar equipes que pelo menos tentem competir. Vão perder. Na maioria das vezes vão perder. Mas são equipes que vão tentar pelo menos competir, até porque também tem uma questão, né, que não é nem só econômica, é uma questão de cultura de jogo, de cultura de futebol. Então, o comportamento desses caras não vai ser no nível do Cuiabá de ontem, né? Caindo, fazendo cera, rolando no chão. Os caras não vão. Não, esquece que ninguém vai fazer isso lá. Mas tem um componente econômico nisso também. Então, o Criciúma também foi ao Maracanã, fez a mesma coisa com o Botafogo. Claro que o Botafogo, pela qualidade que tem, ele precisa ter um antídoto contra isso. Ele precisa dar um jeito de superar uma equipe como essa. Ele precisa ser eficiente, ele precisa furar a marcação adversária, ele tem jogadores de habilidade, ele tem jogadores de drible, ele tem que fazer, ele tem que dar o jeito dele. Mas veja, assim, isso não vai acontecer o que acontece na Premier League. O Crystal Palace outro dia ganhou do Tottenham. O
Crystal Palace está na zona de rebaixamento, o Tottenham é um time muito poderoso. O Crystal Palace foi lá e ganhou do Tottenham. Né? Você pega os resultados aqui, o outro dia o Bournemouth ganhou do City. City ontem perdeu pro Brighton, que beleza, tá no G4. Mas o Bournemouth, sabe onde é que tá o Bournemouth na tabela? 11º, foi lá e ganhou do City. Porque a diferença de grana é menor do poderoso pro meio de tabela, pro rabeira de tabela da Premier League. Espero que a gente chegue nesse nível no novo contrato aqui do Brasil. Porque isso vai melhorar o jogo. Isso vai fazer o Cuiabá falar, opa, eu consigo jogar contra você. Eu não vou precisar ficar rolando a cada 3 minutos. Mas isso, repito, não é só grana, é princípio também. Isso é cultural do Brasil. A cera aqui é um negócio cultural. Ou a regra desenvolve mecanismos para coibir isso e privilegiar o jogo, porque o cara paga para ver 90 minutos e vê 40 de bola rolando, quando muito. Quando muito. Ah, para não dizer que o árbitro não tem nada para fazer, ele não tem como obrigar ao fair play, a execução do fair play, mas ele tem como dar acréscimo. Porque não adianta um time ficar o tempo todo caindo, 5 de acréscimo, 6 de acréscimo. Porra, tem que dar uns 10, irmão. Né? E se o cara continuar fazendo a cera no acréscimo, você tem que dar o acréscimo do acréscimo. Mas ninguém faz. Então compensa. A cera do Brasil compensa. Eu só tô fazendo um vídeo aqui muito cabeça aberta, porque eu não quero vilanizar o Cuiabá. Ah, porque o Cuiabá é medíocre, porque o Cuiabá é um câncer pro futebol brasileiro. O Cuiabá... Cara, o Cuiabá faz o que dá pra fazer. O Botafogo é milionário hoje, bilionário. O Cuiabá não é. Faz o que dá pra fazer. Agora... Isso é feio, culturalmente falando, é algo que a gente precisa eliminar, que acontece muito aqui no futebol brasileiro, e a regra precisa ter instrumentos para coibir isso. E os contratos de direitos, de patrocínio, etc., precisam fazer uma distribuição mais generosa desse bolo para todo mundo, para que o Cuiabá não precise fazer o que fez ontem, para que, enfim, isso seja eliminado de alguma forma ou bem reduzido dentro do futebol brasileiro. É como eu penso. E entendo muito o pensamento do técnico do Botafogo nessa questão. Bom, o que você pensa? Deixa nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Ótimo domingo para todo mundo. Juízo e tchau.